dia a todos e a todas. A gente vai dar início agora a mais um dia do primeiro ciclo de debates Ciências Sociais, Memória, Profissão e Organização Sindical do Ceará. Lembrando que esse ciclo de debates ele é organizado pelo PET de Ciências Sociais e pelo Centro Acadêmico de Ciências Sociais da UES. E aí dá um destaque na organização Ana Laís Maia, Jaime Peixoto, William Monte, Daniela Lima, Alana Aline Pinheiro e Ornar Aquino. Antes de começar, só queria fazer um destaque também de outra atividade importante que eu acho que merece também ser destacada nesse dia de hoje. A gente está falando de profissionalização, de trabalhadores, e está tendo agora também uma atividade que é um ato organizado pelo Movimento Estudantil da UES, pelos professores, pelos sindicatos de professores da UES, que é um ato reivindicando a questão de concurso para professores efetivos na nossa universidade. É um ato que está sendo organizado e está sendo um ato de enfrentamento ao governo do Estado, que eu acho que pode entrar também nas nossas reflexões sobre a nossa profissionalização e a nossa organização, enquanto categoria, enquanto trabalhadores. Eu vou deixar esse destaque da campanha. A campanha está tendo um ato hoje, mas vai ter um próximo ato também no dia 31, que é o ato para o UES não parar, concurso pré-efetivo. E aí, dando início à nossa manhã de debate, queria convidar para compor a mesa. Me chamo Natan, sou estudante aqui de Ciências Sociais. Queria convidar para compor a mesa o professor Joanes Paulo Forte, graduado em Ciências Sociais pela UFC, mestre em Sociologia pela UFC, vinculado ao curso de Ciências Sociais da UVA, professor titular dos cursos de graduação do projeto Universidade Aberta do Brasil, professor da Faculdade Luciano Feijão. Queria convidar também o professor Wellington Maciel, que é doutor em Sociologia, possui graduação em Ciências Sociais pela UES e atua nos seguintes temas: cidade, poder e práticas cotidianas de lazer e consumo. Queria convidar também a professora Nádia Drummond, mestre em Sociologia pela UES, já foi professora substituta da UES, experiência em assessoria a entidades do movimento social. E convidar o sociólogo Ricardo Antunes Abreu, graduação em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, especialização em Gestão Pública para Governança pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente sociólogo da Prefeitura Municipal de Guarulhos e é presidente da Federação Nacional dos Sociólogos. A metodologia que a gente está usando hoje é 20 minutos de exposição para cada debatedor. Depois a gente vai abrir para um bloco de 5 perguntas, cada pergunta de 1 minuto, e depois volta para a mesa 10 minutos para cada resposta. Tá ok? Vai passar agora uma lista para pegar o nome das pessoas que a gente vai fazer no final o sorteio dos livros. Tá bom? São livros muito bons e depois eu vou falando o nome dos livros também, para a gente ir se animando. E aí eu vou passar agora, então, para quem interessa aqui para falar das pessoas. Desligar esse negócio aqui da nossa, né? Então, gente, vou fazer uma rápida explanação. Foi feito, que a gente vem discutindo lá na mobilização da criação do sindicato, né? Está todo mundo escutando bem aí? Falando? A gente sabe que uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta em qualquer tipo de organização, né? Seja sindical ou não, é quanto à mobilização da categoria. Tá?
essa dificuldade não foi diferentemente. Desde o início, a grande dificuldade que nós tivemos foi de tentar reunir a categoria de sociólogos. Daqui a pouco eu vou voltar a isso, porque afinal de contas, quem são os sociólogos, né? Depois o Ricardo talvez vai tocar nessa discussão também, enfim, envolve licenciatura, envolve bacharelado, etc. Em torno dessa questão. Ao final do quarto inciso, o de Ciências Sociais do Estado do Ceará, que foi realizado no ano passado, né, aqui na UESC, na Instituição de História, a pedido da organização do evento, a gente conseguiu contactar o professor Egênio Matoso, né? Ele veio representando, se não me engano, não sei se o Sindicato Social de São Paulo, acho que ele não estava mais na presidência naquele momento, né? Extremamente amigável, uma pessoa amorosa, extremamente compatível e militante, né? Poderia deixar naquele momento de convidá-lo para dar um pontapé, digamos assim, inicial para esse movimento que era muito embrionário, né? Quer dizer, a gente, apenas alguns professores havia discutindo a necessidade de pensar no sindicato, e isso é algo antigo, né, gente? Vamos lembrar disso, tá? Na década de 70 já tinha uma associação, que foi criada uma associação, a ESP, se não me engano, né? Associação Estadual de Sociólogos do Estado do Ceará, né? Associação que tentava justamente aglutinar os profissionais que estavam se formando naquele momento. Acho que em 76 e 73 muda, inicialmente era uma associação civil, em 83 vira uma associação sindical, né? Associação Profissional do Sociólogos do Estado do Ceará, parece que durou até 89, se não me engano. Estou baseando aqui em dados que a professora Adelita Carreal nos traz um artigo que ela publicou, que ela nos enviou recentemente, né? Ela só tinha apresentado esse artigo também no encontro que vocês tiveram aqui na UES. Bem, então, portanto, a gente pode ver que isso é um movimento antigo dentro do Estado do Ceará. A gente não estava inovando nada. Talvez a inovação era trazer as questões que dizem respeito hoje aos profissionais de ciências sociais, né? Especificamente, já que essa é uma das outras dificuldades que a gente teve de dar um nome às coisas, né? Quer dizer, sindicato dos sociólogos, sindicatos dos cientistas sociais. Ciência social é um campo de conhecimento, não é uma profissão, né? Embora a gente encontre no Brasil todo sindicatos com essa denominação, né? Sindicato dos cientistas sociais, dos sociólogos, se não me engano, é o do Acre agora que está para sair, Sindicato dos cientistas sociais, sociólogos, politólogos, antropólogos, parece que a gente está na segunda ou terceira reunião também lá. Então a gente se deparou com essa outra dificuldade, além da mobilização, a da identidade, afinal de contas, né? Quando a gente observa a lei de 1980, né? Sociólogo é quem tem bacharel em sociologia. Até a publicação da lei, aqueles que haviam terminado licenciatura, pós-graduação na área, são considerados também, se não me engano, aqueles que exerciam também a profissão como sociólogos, embora não graduados, parece que não reconhecidos também. Em 84 foi a regulamentação, né? Bem, essas foram algumas dificuldades que a gente se deparou. Ao final do evento, do quarto inciso, que eu fiz a referência anteriormente, na plenária final, eu, juntamente com a professora Nádia e o professor Estevam, nós lançamos uma das propostas de criar uma comissão, lá no final de novembro do ano passado, né, para dar início já a essa discussão. Ainda embrionário, né, a plenária também estava um pouco esvaziada, mas enfim, a gente definiu lá um momento institucional importante para a categoria, a gente achou que havia alguma legitimidade em relação a isso, né? Em relação àquela comissão que estava se formando embrionariamente. Portanto, a partir de janeiro, com as redes sociais, a gente conseguiu, se não me engano, dia 16 ou 17 de janeiro, do decreto das datas, mais precisamente, dia 17 de janeiro, a gente conseguiu a nossa primeira reunião. Tá? Nessa primeira reunião, a gente um pequeno esboço, né, uma pequena explanação sobre esse histórico da luta por um sindicato, por uma associação. Uma das primeiras questões que a gente discutiu, já pegando essa discussão, foi que, diferentemente de uma associação, o sindicato dá uma representatividade muito maior. Uma associação engloba apenas aqueles que estão associados, né? Eles vão estar representados, a associação vai representar aqueles que estão associados à associação. A gente não queria isso, a gente queria uma coisa mais ampla. Agora, para ampliar,
eu acho que é fundamental, no mundo moderno a gente dizer disso, tem que legitimar. A gente tem que ter algum nível de legitimação. E para ter legitimação nessa esfera, tem que ter algum tipo de envolvimento, até certo ponto, massivo, né? Daqueles que podem vir a ser os principais interessados. E essa, como eu havia falado anteriormente, foi uma das dificuldades que a gente teve. Né? Portanto, sindicato não associação. Isso aí ficou muito claro para a gente. Depois a nomenclatura. Qual sindicato? Sociólogos, cientistas sociais, etc. Uma das outras coisas que foi definida também é a criação de algumas comissões. A gente criou 4 comissões para tentar descentralizar as diversas tarefas que a gente tinha pela frente. Então foram criadas aí a Comissão de Documentação e Memória, Mobilização e Comunicação, Organização e Finanças e a Comissão Jurídica. Tá? Naquele 4º inciso ainda, durante a presença do professor Egênio, conversando com ele sobre várias questões em relação ao sindicato, e ele falava, é fundamental a gente ter, vocês terem em mente o seguinte, alguns pontos fundamentais. Né? Primeiro, mobilização da categoria. Depois da mobilização da categoria, ou concomitante a ela, contactar uma entidade amiga sindical, né? Que nos pudesse conceder algum tipo de ajuda mesmo, jurídica, assessoria jurídica, ajuda financeira, de recursos. Depois a gente conversando, ele apontou, depois vocês vão ter algumas dificuldades. Primeiramente, registrar ata, registrar estatuto, né? Tudo isso num cartório, se não me engano, cartório de documentos, né? Documentos, então, um registro específico que a gente tem que fazer, né? Para só em seguida procurar a DRT para solicitar o registro da carta sindical, né? Então, o que a gente havia discutido é que nada disso era muito difícil. Agora, teria que ter alguém, assim, de certa forma, abraçasse isso de forma muito mais empenhada, talvez, não sei se a palavra seria essa, que pudesse. Mas uma discussão que a gente vem fazendo é, bem, mas isso não é uma construção de um ou de outro, né? É uma construção de vários. Ninguém quer personalizar uma entidade que de repente vai surgir concomitante a isso. Outras dificuldades vão aparecer, quer dizer, não propriamente dificuldades. Outras questões, como por exemplo a necessidade de filiação, já que eu havia lembrado da necessidade de procurar uma entidade. Qual entidade? Qual central sindical? Né? A gente sabe que essas escolhas não são escolhas aleatórias, são escolhas engajadas. Né? Mas a gente sabia que esse era um momento que a gente poderia fazer mais para frente. Eu só estou dizendo isso porque ele havia solicitado que a gente fizesse isso de início. E aí eu estava lembrando outra coisa que a gente tinha conversado, a necessidade de publicar editais também. Parece que tinha publicado um edital, falando da comissão recém-criada, e uma outra edital final, esse mais definitivo, que seria já um edital da fundação propriamente do sindicato, né? Dando nome para a publicidade e a escolha de uma diretoria provisória. Ok? E a gente foi se deparando com essas questões e dificuldades. Em relação à questão da diretoria, havia necessidade, por exemplo, de bacharéis, né? O sindicato havia sociólogo, então você teria que ter os bacharéis compondo essa diretoria. E aí eu volto à primeira problemática lá, a primeira dificuldade que a gente teve da mobilização. Quer dizer, grande parte do pessoal que é louvável, diga-se de passagem, estava presente nas reuniões, eram estudantes. E uma boa parte deles tinha licenciatura. Então a gente ficava nesse impasse, né? Afinal de contas, o que é e quem é sempre vinha à mente, né? A identidade dos profissionais. E a gente não conseguiu, de fato, mobilizar uma ampla categoria. Em média, a gente tinha 30 a 40 participantes em cada reunião. Foram 3, 1º de janeiro, 2º de fevereiro e a última, se não me engano, 10 de março. Ok? Mas eu acho que o mais importante disso tudo, uma coisa que a gente conseguiu construir, muita dificuldade, muito bem de todo mundo que lá estava, é institucionalizar, até certo ponto, um espaço onde a gente poderia debater, visualizar futuras ações, né, e
discutir todas essas questões. Essas reuniões estavam ocorrendo no auditório Luiz Gonzaga, lá na Ciências Sociais da UFC, tá? E a gente conseguiu levantar várias questões. Daqui a pouco eu vou retomar isso, para lembrar algo que ocorreu, inclusive online, né, pelo Facebook, que eu acho que a gente tem que discutir aqui, né? Afinal de contas, estamos em casa, né? Vários profissionais estão em área e roupa suja a gente lava, né? Em casa, não é verdade? Daqui a pouco eu vou voltar a essa questão. Vai passar em branco, tá? Então, bem, na primeira reunião a gente colocou essas questões lá. Eu acho que eram fundamentais, eram fundantes, né? Afinal de contas, para onde, quem somos, quantos somos. Estou lembrando também, lá na fala do professor Egídio, que ele trazia números, vários slides, né? Que ele apresentava. Se não me engano, em novembro do ano passado, depois o professor Ricardo pode me corrigir, parece que eram 11 sindicatos todo no Brasil. Alguns com diretoria provisória, boa parte não funcionando, né, fechados. Quer dizer, era um fato social mesmo, no sentido do caminho. A situação era, né, quase patológica mesmo em relação à associação dos profissionais em âmbito nacional. Bem, na segunda reunião, que ocorreu no dia 6 de fevereiro, a gente se limitou a apresentar algumas ações que foram feitas por aquelas comissões, né? E a gente fizemos um resgate histórico, a professora David trouxe alguns materiais da antiga associação, o professor Estevão também, lá da UFC. Depois fez parte da comissão, que era a comissão inicial, gente. A partir dessa segunda reunião, ela se ampliou. Aqueles que iniciaram o movimento, né, essa articulação, permaneceram, por decisão da maioria, foram incluídos mais 2 professores, né, o professor Joana, mais 3 no livro, né? O professor Pascoal representando, então foram 5, o professor Pascoal representando, de certa forma, os professores da rede pública, já que a gente queria colocar também essa discussão da licença pública, né? Então veja bem, a gente nessa segunda reunião discutimos basicamente algumas legislações, retomamos a lei de 1980, a sua regulamentação de 84, foram pegos algumas leis, e mais recente, o projeto de lei 7.653 de 2010, que prevê uma reformulação, inclusive, da lei de 1980, né? Define os campos de atuação, as atribuições do sociólogo, né? De forma muito mais clara e objetiva do que a lei de 1980. Esclarece aquela lei de 1980. Então foi discutido isso. Foi discutida também a portaria 186, de 10 de abril de 2008, do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata dos procedimentos administrativos para o registro sindical. A gente, naquele momento, estava pensando já nessa possibilidade. Para a terceira reunião, que ocorreu agora em março, no dia 10 de março, a gente avançamos nas discussões e pensamos já a possibilidade de fechar uma Assembleia Geral, né? Colher as assinaturas e encaminhar todos os procedimentos à DRT. Então foi, por exemplo, estipulado o orçamento, a gente necessitaria para esses gastos extras, né, de mais ou menos R$3.000, seria basicamente isso. Foi discutido também a possibilidade de angariar alguns fundos junto a uma entidade amiga. A gente fez visitas a vários sindicatos, né? Eu pessoalmente fui com o Pedro Jorge, não sei se ele está aqui. A gente foi em vários sindicatos, aqui no centro de Fortaleza, aqui no centro histórico, solicitando espaço para a futura, né, sede da entidade, ajuda financeira, ajuda política, né? Em grande parte, as ajudas eram sempre mais morais, né? Estamos com vocês. Estamos com vocês. Né? Aí, pois é, essas dificuldades que vinham mais uma outra dificuldade que vai para sempre, né? Mas agora a gente definiu algumas coisas importantes nessa terceira reunião. Definimos essa questão, estipulamos mais ou menos o que a gente precisaria, estabelecemos contato, todos os sindicatos que a gente tinha ligados, né? A gente, por exemplo, acho que a coisa lá já pode lembrar isso, se não me engano, o sindicato dos jornalistas que pensou em ceder um espaço, lá, não sei se esse espaço ainda existe, né? Para a gente tem que ter um endereço, né, provisório, tem que constar um endereço lá, para receber correspondência, para mim, né, legalmente distribuir.
endereço específico. Né? Bem, então, a gente fez algumas discussões ainda sobre ajudas voluntárias, né? A gente pensou, portanto, em organizar um seminário, a organização de cadastros dos pré-filiados, né? E a criação de um blog. Se não me engano, isso já foi feito na segunda reunião. Né? O Ricardo, que ficou responsável pelo pré-cadastro, ele nos enviou recentemente, acho que 2 semanas, quantidade, parece que 69 ou 70 pré-cadastrados, né? Acredito que todos bacharéis. Estou lembrando agora, saiu uma. Deixa eu lembrar muito. 5 minutos, já sai. Então, basicamente isso, quer dizer, ele fez lá um cadastro, você tinha que preencher uma ficha, essa ficha você tinha que enviar. Eu acho que uma das exigências é essa, você tinha que ter registro na Delegacia Regional do Trabalho, né? Portanto, tinha que ser bacharel em Sociologia, tá? Mas ele curou Ciências Sociais, Sociologia, possibilidade de Antropologia também, tá? Então, essas atividades foram feitas. Repito, o que é que ficou disso tudo? Até nesse exato momento, a gente conseguiu institucionalizar um espaço de debate, de discussão, tá? Onde a gente, as ideias fluem, onde a gente se comunica, é uma agir comunicativa que a gente conseguiu fazer nesse espaço. Portanto, quando acho que agora em agosto, o que estava ocorrendo? De repente, um movimento online uma tentativa de destituir a comissão que havia se formado e ficava discutindo. Né? Qual o principal argumento? Argumentava-se em torno da morosidade da comissão. A comissão estava lenta, não estava conseguindo. Olha, a gente não pode esquecer, gente. A gente sabia dessas dificuldades. Ano eleitoral. Depois a gente foi afetado pela greve nas universidades. Queira ou não, a gente. Ainda o principal nicho de discussão profissional e debate profissional é a academia. Né? Nosso desejo é que se amplie para as diversas outras esferas. A gente tem analistas, estava até conversando ali, né, com o nosso amigo, analistas legislativos, 6, 10, né? E vários outros espaços de atuação profissional desses que são formados em ciências sociais, tá certo? Então criou-se esse burburinho, inclusive estava marcado no horário de 18 horas, não estava o dia do agosto ali, ainda bem que não foi no dia do aniversário, porque eu me sentindo super mal, de um negócio desse. Simplesmente argumentando isso. E aí marcaram uma reunião para cá, para esta Assembleia, para este auditório, apenas a pessoa que arquitetou a coisa estava presente. Depois ele posta uma foto no Facebook, dizendo, olha aqui o Assembleia. Quer dizer, quem está à frente desse negócio são pessoas sérias, a gente abandona diversas outras coisas. O cara sabe que está há anos, né, há décadas nessa discussão toda, e sabe que você tem que abdicar de muitas coisas. Tá? Eu fiquei extremamente magoado com isso. Então, acho que nós, da comissão, de certa forma, ficamos chamando de mulher. Eu não estou aliviando as nossas costas, não. A comissão apresentou várias dificuldades mesmo, inclusive a dificuldade de se organizar, dificuldade de se reunir, debater conjuntamente vários pontos que nós, como comissão, abraçamos, né? A gente conseguiu fazer algumas coisas, mas muito individualmente. Por exemplo, o estatuto foi criado, um texto, a minuta do estatuto, tem que ser debatido ainda, foi colocado em âmbito público, né, pela internet, etc, etc. Tá? A comissão de memória e documentação, muito ágil também, a gente conseguiu reunir muitas coisas, o professor Adelico escreveu um artigo bem interessante, fazendo essa trajetória. Agora, lá, voltando lá no Legene, as grandes dificuldades que parece que ele, como visionário, já estava, né, se antecipando. Dificuldade financeira, recurso e assessoria jurídica. Coisa que nós não fizemos no início. Né? Então, a meu ver, essas são as grandes conquistas que a gente conseguiu, né, ter durante esse breve espaço de tempo, mas também as grandes dificuldades. Tá certo? Então, o mais importante, eu acho que é isso, a gente conseguiu institucionalizar tudo nesse espaço, inclusive tudo pode ser debatido, inclusive a mudança da comissão, ou a entrada de novos membros, novos integrantes, né? Já é um espaço constitucional. Todos vão decidir, uma decisão da maioria. Okay? Então, o que fica, eu acho que fica o que ficou para hoje, mais importante na Assembleia que vai agora à tarde, eu acho que é fundamental a gente fazer isso. Tem que ser uma Assembleia de fundação do sindicato. A
A gente tem que colher as assinaturas hoje, tá? Criar uma diretoria provisória. Essas outras questões, enfim, a gente vai ter que depois sentar com calma, ver o que a gente conseguiu durante esse tempo todo, descontado, e cobrar esses argumentos. Né? Esses argumentos que eu estou pensando também nesse momento que parece que as portas se abrem quase magicamente, né? Em ano político. Obviamente que isso tem que ser feito com muita calma, tá bom? Bem, essas são as conquistas basicamente que eu tinha que falar. Depois a gente pode abrir, né, para o debate, para as discussões, a gente vai clareando mais algumas coisas que talvez não tenha lembrado nesses argumentos. Ok? Então é isso. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Bom dia. Acho que vocês devem estar mais turbilhão que eu, Adelita. Mas, enfim, queria agradecer, antes de mais nada, o convite, dizer, eu sempre gosto, quando eu falo dessa necessidade e da urgência que é nós criarmos uma retomada dessa questão de uma organização sindical de sociólogos do Estado do Ceará, eu me remeto ao meu tempo de graduação aqui nessa universidade, quando nesse mesmo auditório, quando ele não era bonitinho desse jeito, nós discutíamos, pelo menos no caso de nós, sociólogos graduados na UES, discutíamos, na verdade, era se o nosso curso ia ser regulamentado ou não. O Edson também, eu acho que é dessa época. E hoje, anos depois, nós estamos aqui debatendo justamente, mais uma vez, e na política, o ritmo da política, porque a questão aqui ela não é jurídica, a questão aqui não é de formulação de estatutos ou de formulação ou apenas do endereço, embora isso seja importante, como ele colocou. Mas o nosso principal ponto aqui é político. Quais são as verdadeiras questões e razões para que nós não tenhamos conseguido ainda, tenhamos atravessado os anos 80 com todas as dificuldades que a gente atravessou, mas mesmo assim, e aí eu cito e recomendo o artigo Cádio de Ferreira e Espírito de Paulo, da professora Adélita Carreal, que ela vai tratar justamente das questões e de como nós, os sociólogos dos anos 70, dos anos 80, conseguimos instituir uma lógica de atuar na agenda política da cidade, de atuar na agenda política do Estado. Então a questão aqui é também de que tipo de sindicato nós queremos. Nós sabemos que tem uma criminalização dos movimentos sociais, uma criminalização dos movimentos sindicais, e essa criminalização é uma criminalização midiática, uma criminalização de gestão pública e uma criminalização, muitas vezes, do vamos deixar para lá. Vamos deixar para lá. Aqueles que entendem disso melhor do que eu, e eu falo disso como assessora sindical que fui, ao longo dos meus 20 aos meus 30 anos de idade. Eu só tenho 36, certo? Mas dos meus 20 aos meus 30 anos de idade, e eu sou militante desde os 16. Então, nunca houve problema algum para mim ser técnica e ser política. Mas nós abortamos, e as ciências sociais nas universidades e nos grandes centros acadêmicos fizeram a seguinte questão: ou você está aqui ou você está lá, como se a esfera pública não precisássemos de nós. E nós fomos nos formando com essa lógica. Às vezes eu digo, nós dos anos 90, nós estamos tão assim atordoados. A minha geração dos anos 90 ela está atordoada. Primeiro a gente tinha medo que o mundo se acabasse, na virada de 99 para os anos 2000. Foi a primeira tormenta que nós conseguimos passar. O mundo não se acabou, certo? Mas nós temos até um grupo, nos reencontramos, estamos precisando de uns afagos, porque os sociólogos dos anos 90, acho que eles estão meio que sentindo falta que a gente estava no limbo entre uma grande efervescência no movimento social e no movimento sindical, neste limbo entre quem era muito organizado, digamos assim, porque o momento permitia aquilo e exigia aquilo, e hoje o momento não exige
organização? Na democracia é muito mais difícil organizar. Quando os sindicatos descobriram a justiça e acharam que o problema era resolver a justa causa na justiça, ou achavam que o problema era resolver a questão do seguro-desemprego, descobriram a justiça. Eu fui assessora sindical e nos últimos anos o sindicato que hoje está desmantelado porque os patrões criaram um outro sindicato de trabalhadores. Olha só, é um sindicato dirigido pelos patrões, mas sob a égide, ou melhor, é um sindicato de trabalhadores sob a lógica e a égide e a concepção de um sindicato patronal. Então, minha gente, quem acha que vai, ou quem formulou, o nosso companheiro lá que formulou as questões da reunião aqui que não deu ninguém, eu estava tão desorientada neste dia, talvez, que eu não entendi direito o que era aquilo. Eu não entendi direito o que era aquilo. Mas as questões são essas, minha gente. É de mobilização. Nós, os sociólogos, em formação ou formados, graduados, pós-graduados, doutores, mestres, nós nos identificamos e nos autoafirmamos como categoria profissional. Nós somos categoria profissional? Eu acho que nós somos. Mas nós nos identificamos desta maneira, como categoria profissional. O que nós queremos de um sindicato? A gente quer, é importante que nós tenhamos um sindicato que possa, na verdade, estar atento às questões da categoria. As questões da categoria não é apenas a questão da remuneração, das condições de trabalho, não. Uma categoria, é exigido de nós, como categoria profissional, que nós incluamos na nossa agenda de organização profissional e de organização sindical as questões mais gerais, sim. Ou nós queremos um sindicato que apenas faça convenções, meramente. É necessário, é importante. Mas qual é a concepção de sindicato que nós queremos? Eu retomo. Eu concordo com tudo que o Elton colocou. Ele, na verdade, ele colocou o panorama. Não é da noite para o dia, mas também é necessário que nós possamos, na medida que nós vamos aprofundando o debate, complexificando esse debate, é necessário que nós possamos dizer, a partir de hoje, existe um sindicato estadual dos sociólogos, um sindicato dos sociólogos do estado do Ceará. Acho que a questão da nomenclatura também já foi vencida. Essa questão das ciências sociais como campo de conhecimento do sociólogo comum, trabalhador, um profissional deste campo que pode estar em muitas esferas. Ele pode estar na academia, ele pode estar na gestão pública. O próprio seminário traz essa questão do tal do mercado de trabalho. Quando eu entrei na universidade, falar em mercado de trabalho para sociólogo era quase uma heresia. Era uma heresia. Essa nomenclatura chamada mercado de trabalho era uma heresia. Sabe por quê? Porque nós estávamos acima do bem e do mal. Ou não estávamos? Estávamos acima do bem e do mal. Exato. E de outros poderes também, porque tem muita gente que não quer mais ser sociólogo para fazer ciência, não. Quer fazer qualquer outra coisa, menos ciência. Então, não há problema algum. Essa separação drástica entre a ciência e a política tem uma criminalização, inclusive, da nossa juventude, que está nos corredores e nas salas de aula de hoje e diz: eu não vou me meter nisso. Isso não é para mim. Isso não pertence a mim. Não existe problema algum. Não existem incompatibilidades. Não existem incompatibilidades. Agora, criou-se não só uma cultura. A nossa formação nos afasta da política. A nossa formação nos afasta da política. Em muitos casos. E aí nós precisamos, com muita tranquilidade, rever essas questões e saber quais são os sociólogos que nós queremos formar. Olha que nós estamos ainda no... Eu fico imaginando assim, a minha menina fez 8 anos, um dia desse. E ela fica dizendo assim: mamãe, como... Ela é muito espiritude. Mamãe, como é que nós vamos no final do século? Ela adora essa coisa, Rosângela, do final do século. A menina é toda catastrófica, eu acho. No final do século. E as questões... E quer morar fora, quer morar na Europa. Eu digo: Clarice, a Europa está falida. Que história de Europa? Fica por aqui mesmo. Mamãe, como é que nós vamos ser lembrados? Ela fica
estudando História de Fortaleza. E ela fica dizendo, como é que nós vamos ser lembrados daqui a 100 anos? Eu faço essa mesma pergunta que a minha doce Clarice fez. O que é que nós queremos que as gerações de sociólogos do início do século XXI, como é que nós queremos ser lembrados? Como é que nós queremos ser citados? Tomara que nós sejamos muito citados, né? Tomara que todos nós aqui sejamos autores e autoras bastante citados. Nós já temos alguns aqui muito citados. Hermana, Adelita, Rosângela. Mas como é que nós vamos ser citados? Essa, minha gente, é um compromisso histórico. Nós estamos sob uma encruzilhada. O problema não é o sindicato de sociólogos. O problema é a organização sindical no Brasil. O problema é a organização sindical na América Latina. São os embates que nós recebemos todos os dias. Quando a gente faz uma greve, como é que é? Quando a gente faz uma greve, qual é a significação que a greve tem hoje? Qual é a significação que a luta tem hoje? Então, se nós não nos encantarmos, a Rosângela diz que eu sou sempre emocionada, se nós não nos encantarmos pela política, ou nos reencantarmos pela política, o sindicato vai ser meramente algo burocrático, com birôs, cadeiras, computadores. É necessário que tenha, pelo menos um burocrático. Eu não sou contra, não. Ele tem que existir, mas nós também temos que dar essa feição. E nós que já estamos mais para lá do que para cá, tem que ser, vocês também têm que se sentirem motivados a isso. Vocês têm que saber o que é importante essa questão toda. E enfrentar essa deslegitimação. Nós enfrentamos internamente a deslegitimação. Isso faz parte, não é morosidade, é correlação de força. Não é morosidade. Não é uma questão de morosidade. Porque atrasou o estatuto, porque não conseguiu. Quando os sindicatos é o Wellington e outra pessoa que eu não me lembro mais quem foi. Acho que foi a pesquisa que me deixou assim hoje. Eu, Wellington e outra pessoa. Quantas nós em quantos lugares nós não fomos e diziam assim, tudo bem. Nájila, você aqui, que bom que os sociólogos estão querendo criar um sindicato, pererê. Eu me lembro disso, falava até da Adelita. Eu me lembro da Adelita nos anos 80, não sei o quê, pererê, parará. Mas aí na hora do pega pra capar, desculpe a expressão chuva, mas na hora do pega pra capar dizia assim, você vai se filiar à nossa central? Eu digo, não sei não. Nós temos que levar o debate novamente. É correlação de forças, está errado ela dizer ou ela perguntar. Não, se fosse eu também, presidente do sindicato, eu perguntava. Não está errado. A questão é de correlação de forças, minha gente. Não é simplesmente assim, do nada. Não é isso. Agora, eu acho também que nós precisamos legitimar este processo politicamente. Porque o Estevão me disse uma coisa uma vez, que ficou guardado assim, logo no final do quarto inciso. Ele disse, o jurídico a gente resolve com um pouco de dinheiro e um pouco de agilidade. Mas e aí eu me pergunto, e o político? Como é que nós vamos resolver? Não vamos resolver de uma vez só, de uma tirada só. Mas é necessário que a gente possa argumentar. A questão não é nem de argumentação, a questão mesmo é de que o entrelaçamento entre esse problema de mobilização da nossa categoria, e aí eu acho que nós temos que passar a encará-la como categoria mesmo, como categoria profissional mesmo, certo? Nós hoje podemos estar no mercado de trabalho e não sermos pessoas de status inferior. Não é assim? Antigamente era assim. Nós podemos estar no mercado de trabalho contribuindo técnica e politicamente. O sociólogo não está na gestão apenas para fazer. Eu já passei por sindicatos. Eu sou de um partido político desde que eu me entendo por gente. Eu sou militante desde que eu me entendo por gente. Certo? Eu fui de gestão pública e nunca caiu um pedaço. E essas questões todas é o que me fazem ser o que eu sou hoje. Essas experiências todas é o que fazem eu ser o que eu sou hoje.
quando eu falo sou, uma geração inteira, porque eu não sou fruto de mim mesma, é de uma geração inteira. Então eu acho assim, então assim, é de uma geração inteira. Então para terminar, que eu acho que eu já não tenho mais muito o que falar, eu queria só situar mesmo essa necessidade que a gente possa, na verdade, abraçar esta causa, que a gente possa, na verdade, a partir do momento, do ato da fundação, que ele é formal, mas ele precisa também ser festivo, empolgante, ele precisa também ser emocionante no sentido da importância que isso tem e da necessidade que nós temos de nos enfronhar nas grandes lutas, na necessidade que nós temos de enfrentar essa grande criminalização, porque nada hoje é mais criminalizado do que o povo organizado. Nada hoje é mais criminalizado do que o povo organizado. Então, assim, eu deixo aqui, eu vou falar menos do que 20 minutos, mas eu deixo aqui o meu abraço, fico à disposição para as questões referentes a maiores esclarecimentos. E eu queria dizer justamente isso: nós estamos abertos para que nós possamos fundar isso hoje, concordo, abertos para que a gente possa redimensionar a diretoria provisória, abertos para que nós possamos arregimentar todos esses trâmites jurídicos, burocráticos, que nós possamos avançar nisso, mas o nosso maior desafio é dar cara a esta organização. O nosso maior desafio é fazer com que essa organização tenha uma identidade que é uma identidade de, como é que eu posso dizer, voltada para os interesses específicos, se é que nós podemos dizer assim, interesses específicos da categoria, mas também para que ela dialogue com a sociedade, para que ela não possa ser apenas mais um sindicato, onde se tenha a emissão de uma carta sindical e nós tenhamos enfim, né? Nós precisamos, na verdade, dar identidade a esta organização. Isso não será feito da noite para o dia. Isso será feito com empenho, com vontade e com muita luta. Muito obrigada. Bom dia a todos. Saindo da gramática, bom dia a todas também. Isso é muito reivindicado politicamente cada vez mais, então eu penso que isso é até positivo mesmo, né, para reconhecer homens, mulheres e outros mais aí. Então, através de homens e mulheres, negros, homossexuais, pais e mães, filhos, eleitores, enfim, de todas as cores e todas as orientações sexuais, todos os sexos, né? Então, eu penso que nós, cada vez mais, precisamos de momentos como esse. E fico muito feliz em ver que, mais uma vez, nós conseguimos nos reunir para conversar sobre assuntos tão importantes relacionados à organização política da profissão de sociólogo. E também quero agradecer, por conta disso, o convite feito pelos estudantes da UES. Penso que os estudantes, me parece, que estão mais à frente do que os profissionais mesmo, do que, inclusive, muitos colegas nossos que atuam aí nas prefeituras, que atuam na Assembleia Legislativa, que atuam em outros órgãos, né? Me parece que essa organização vem mais dos estudantes e de um grupo de professores, como disse o professor Wellington, vinculados à universidade. Geralmente é esse pessoal, alguns professores da universidade e principalmente os estudantes. Eu vejo daqui um número mais ou menos de 50 pessoas, acho que um pouco mais que isso, não, umas 50 pessoas, umas 40 a 50 pessoas, e eu ouso dizer, né, assim, arriscando, sem conversar com cada um de vocês, que a maior parte de quem está aqui é de estudante. Então, a maior parte dos colegas sociólogos acabam se envolvendo, aqueles, sobretudo, inclusive, que estão na vida profissional, aí, nos órgãos públicos, em algumas empresas, né, com essa discussão. Então, muito obrigado a Laís, que me fez o convite, né, representando
representando os estudantes que integram aí o PET do curso de Ciências Sociais da UES. Então, agradeço pela oportunidade, nós todos estamos aqui mais uma vez discutindo sobre esse assunto, né? Quando me foi feita a proposta de falar sobre o sindicalismo no Brasil, né, e a organização política da nossa profissão, e assim eu me coloco como sociólogo mesmo, não só porque tem o número 288 da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho inteiro aqui no Ceará, mas porque me sinto assim no sentido do compromisso que eu penso que tenho e que devo ter, que todos os meus colegas devem ter, com um tipo de sociologia ou de ciência social que nós queremos. O velho Marx já dizia para nós, né, não há ciência neutra. E o velho Weber dizia, há uma neutralidade científica possível, assim a busca do cientista, a busca do pesquisador em relação ao conhecimento, se finda nisso. Ou seja, esse é o objetivo, buscar o conhecimento, fazer ciência para buscar o conhecimento. Aí vem aquela ideia de ciência pura, não é? É pura a ciência, é pura a sociologia, é pura as ciências médicas, são puras, né? Então, penso eu que nós temos um compromisso no seio da sociedade que nós integramos, inclusive com a ciência que nós fazemos, inclusive com a ciência, cujos resultados podem sim orientar práticas profissionais para além da docência e da pesquisa em outras áreas de atuação daqueles que são egressos dos cursos de ciência social do nosso país. Então, assim, é necessário também refletir sobre o nosso compromisso, né, com os objetivos relacionados ao uso dessa ciência que é a sociologia. Aí primeiro eu falo da ciência, para nós podermos depois falar um pouco mais da profissão. Na verdade, só um sinal, é que a gente reflita, né, sobre a não neutralidade da sociologia também nesse cenário que envolve a intervenção, para além da sala de aula, que também é uma forma de intervenção, para além da atividade de pesquisa, que também é uma forma de produzir conhecimento com alguma finalidade, não deixa de ser uma forma intervencionista também. Nós temos outras aí que também precisam estar no foco das nossas atenções. Então, quando eu fui convidado para falar sobre essa questão do sindicalismo no Brasil e a nossa organização política, eu pensei o seguinte, eu pensei assim, olha, nós não poderíamos entrar nessa questão específica da nossa recente, né, organização política aqui no Ceará, que demonstra, né, uma determinada demanda de um grupo de pessoas interessadas em organizar politicamente a nossa categoria, né, não poderíamos deixar então de discutir sobre o sindicato e sobre o sindicalismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os sindicatos são organizações relacionadas ao desenvolvimento do capitalismo, então elas estão no contrafluxo, digamos assim, ou numa situação de contradições que envolvem trabalhadores em busca de se organizar para lutar por melhorias, por melhores salários, melhores condições de trabalho, e inclusive essas lutas no século XIX, por exemplo, lá com a Associação Internacional do Trabalho, da qual Marx escreveu o manifesto inaugural, né, vindo das ações de 1948 a 1949, tinha uma preocupação que associava a busca de melhores condições de trabalho, a busca de melhores salários, inclusive, a algo muito maior, que era a luta contra o capitalismo. Olha só, então, a organização sindical, no desenvolvimento do capitalismo, no século XIX, surge com essa intenção de buscar melhorias para os trabalhadores diante das condições de exploração do trabalho, da dissociação entre capital e trabalho, e nós teríamos aí uma preocupação para além do chamado mercado de trabalho. Hoje nós falamos muito a respeito disso, certamente o Marx também tem razão quando diz, sem condições objetivas não é possível, não é possível pensar, não é possível tomar consciência de si e aí finalmente conseguir agir para si. Então é necessária uma condição objetiva nisso, né? Sem dúvida alguma tem uma preocupação com posto de trabalho, com o emprego, né? Coisa que tem sumido bastante com as crises cíclicas do capitalismo. Mas enfim, para além disso, a preocupação é melhores condições de trabalho, salário, né? Melhorias salariais e um comprometimento com a luta contra a exploração do capitalismo, contra a associação capital-trabalho. Então, daí nós vamos andar até o século XX. Com a industrialização, nós vamos criando formas, nós não, né? Aquele ente coletivo que nos antecedeu foi criando formas de organização do trabalho, da produção, do processo de trabalho da produção, não é relacionado aqui. A produção de dinheiro, a busca de lucros é a produção de dinheiro. Então, assim surge o terrorismo.
O Frederick Winslow Taylor criou o chamado Taylorismo, uma forma organizativa e técnica do processo de trabalho de produção que visava separar a concepção dos trabalhadores da sua prática, não é? Da sua atividade prática laboral. Então, nesse processo, nós vamos tendo aí um ataque ao trabalho como uma atividade ontológica, digamos assim, algo que é inerente ao ser humano no capitalismo, que vai fazer com que os trabalhadores passem por um processo de tomada dos seus saberes. Não que eles estão tomando os seus saberes, estão tomando deles. E aí, a precariedade sobre o trabalho se instala ainda mais no século XX, depois do Taylorismo, enquanto o Fordismo é criado com uma proposta de produção em massa, com criação de equipes, com divisão do trabalho baseada na especialização, e aí os trabalhadores têm um outro momento de precarização do trabalho. E esse outro momento corresponde a uma tentativa também de desarticulação dos sindicatos. Olha, se nós formos observar, na Revolução Francesa de 1789, depois da Revolução Francesa, que foi ocorrido, inclusive, com o que ocorreu, inclusive, com o apoio dos trabalhadores, né? A Revolução Burguesa, chamada Revolução Francesa, teve muitos trabalhadores ali, inclusive das cidades, trabalhadores em situações precárias, né? E aí, esses trabalhadores, por exemplo, como o próprio Hobsbawm nos mostra, né, na Era das Revoluções, estavam ali contribuindo em busca de uma igualdade, né, de uma condição digna de vida, junto, inclusive, com a burguesia. Junto em termos, o que acontece? Toma-se o poder, invade-se o Palácio de Versailles, faz uma Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, não é? E aí a primeira ação da burguesia do poder é dizer assim, olha, trabalhadores, agora nós somos governantes, vocês são governados, e uma das primeiras ações é desarticular as organizações embrionárias, né, digamos assim, sindicais, as organizações sindicais dos trabalhadores. E aí, ou vocês concordam com essa ordem, que é a ordem imposta pela burguesia, ou então, na época desses termos, né, ainda usa esses termos hoje, acho até que dependendo do contexto é piada, ou não, né? Mas enfim, a burguesia impõe essa ordem.